Obrigado, Dona Edith, pelas palavras. E sempre que venho aqui, fico muito contente, fico muito à vontade por saber estar entre amigos, de ideal, desde quando nós iniciamos nossa caminhada na doutrina espírita, em que admirávamos o trabalho do seu Fares, né? A gente era iniciante e aprendemos muito com o seu Fares Matar. Mas iniciaremos o nosso estudo dos ensinamentos evangélicos lembrando de Jesus. Jesus, nosso divino amigo, que veio testemunhar na carne, governador do planeta que era e que é, trazendo uma revelação, trazendo para nós a sua missão, que era anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. E ele dissera que não viera modificar a lei, que não viera acabar com a lei que a sociedade da época praticava, mas sim que ele vinha fazer cumpri-la. E deixou os dois ensinamentos, que na verdade são um só, porque exprimem a lei universal do amor. A lei do amor universal. E dizendo que a nossa missão neste planeta era alcançar esse reino, era conquistar e entrar no reino de Deus. Mas como entrar nesse reino? Ora, se o dos seus ensinamentos, primeiro que ele disse, a lei do amor, nós atingiremos esse reino, e ele deixou claro, amando. A única maneira de nós adentrarmos ao reino dos céus é amando. Mas por que Jesus veio dizer isso pessoalmente? Porque nós não sabíamos amar naquela época e ainda estamos aprendendo a amar. Então deduz-se que a nossa missão é o quê? A nossa missão é resgatar as nossas faltas do passado, os nossos débitos. A nossa missão é acolher espíritos em que nos desentendemos no seio da família? Não, meus irmãos, a nossa missão é aprender a amar. Porque não necessitaríamos de reparar os erros do passado se soubéssemos amar, se tivéssemos amado. Não necessitaríamos de reajustes no seio da família se nas vidas passadas não tivéssemos cometido tantos erros por não sabermos amar. Mas não é o amor apenas, o amor de filial, o amor para a esposa, para o filho. Esse amor universal, ele expande-se ao nosso próximo, amar a todos. E Jesus deixou bem claro isso, quando indagou, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Então os laços consanguíneos são importantes, mas ele expandiu a toda a família universal, esse amor. E deixou claro também que ele era o caminho para que nós alcançássemos o reino dos céus. O caminho, a verdade e a vida. Então, partindo disso, é nesse caminho que nós vamos nos encontrar nesse estudo de hoje. Do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita. Nós nesse caminho, para aprendermos a amar, nos colocamos nesse cenário em que muitas coisas acontecem com a gente nas várias fases da vida,
a que somos chamados a viver, e encontramos então as facilidades e as dificuldades. As facilidades, quando tudo está calmo, um céu limpo, né, na vida, não temos nada a reclamar, e as dificuldades, simbolizado ali pelo céu jamais tempestuoso, em que nossa vida ela fica um pouco inquieta. Nas fases em que passamos da infância, o espírito encarnado esquece toda a turbulência, a alma vai tomando ciência da sua real condição, que está tudo gravado, não esquecemos de nada, as nossas vivências, as várias vidas. Então fica mais ao cargo dos pais exercerem as influências sobre a criança. Então, praticamente, não há dificuldades, somente as facilidades. A não ser em casos extremos de provações, doenças, já em casos na pequena infância. Mas os espíritos superiores é que têm o trabalho de dosar a cada um de nós a quantidade e o momento de recebermos as facilidades e as dificuldades. Cada um no seu momento, conforme as suas necessidades reencarnatórias. E somente eles sabem disso. Às vezes não entendemos, reclamamos, né? Só gostamos das facilidades, mas lembremos que na nossa alimentação a gente come o doce e o salgado, né? O amargo, o azedo. É uma mistura, de vez em quando precisamos de tudo. E nas nossas fases da vida, as facilidades e as dificuldades são colocadas na medida certa que nós precisamos. Quando vem a adolescência, então, na verdade, os jovens, eles, a maioria desprezam, com raras exceções, o momento de estarem se preparando para o que virá pela frente. Então é a fase em que as futilidades, né, o lazer excessivo, sem muitas responsabilidades, em que buscamos mais as facilidades, tudo isso vai conduzindo a nossa caminhada de uma maneira em que às vezes nós não nos preparamos para o que virá. Dificilmente as funções da religiosidade, as coisas espirituais, calam mais forte nessa fase da adolescência. É a fase um pouco da rebeldia também. Mas na juventude, o vigor físico, toda aquela energia precisa ser descarregada. E aí podem vir os excessos de toda maneira, mas é a hora do jovem investir na fase que está se aproximando. E aí já começamos a experimentar algumas dificuldades, mas de ordem material apenas. Na maioria das vezes, muitos jovens exprimem as suas dificuldades por não ter aquela roupa, por não ter aquele veículo, por não poder fazer aquela viagem. E se a religiosidade não se fizer presente nesses momentos, eles começam a ver mais o lado material. Começam a se esquecer das coisas espirituais. E é uma fase que tem que se preparar para a sua contribuição na sociedade. É a fase que estão se preparando para dar início aos estudos no curso superior. E tem muitas responsabilidades. As ideias progressistas, porque o mundo precisa progredir, elas devem se fazer valer. E aí, o jovem tem que estar preparado, já em pleno uso do seu livre-arbítrio, para saber encaminhar todas essas programações que estão preparadas
para que ele exerça isso numa fase mais adiante, a fase adulta, em que já está preparado, já teve a base na infância, presume-se que na adolescência e na juventude também, ele houvera sido preparado para as realidades que a vida nos reserva. Já na idade adulta, começa o espírito a despertar para as suas responsabilidades maiores. É como se, mesmo que não prestasse atenção, recebe um certificado, a exemplo do que acontece na faculdade, estuda-se, recebe um certificado, tem a festa, fala, e agora? O que eu vou fazer com isso? Tenho que trabalhar. A diferença da vida até o momento da formatura para depois é muito grande. E nessa fase adulta começam a vir as responsabilidades maiores e as dificuldades começam a ser lançadas também pelos espíritos superiores, numa dosagem um pouco maior. Porque presume-se que o jovem já esteja alicerçado todas essas necessidades que ele enfrentará na vida adulta, fundamentadas nas questões não puramente materiais, mas englobando também as espirituais. Porque nessa fase é a idade em que vem o casamento, os filhos ou as uniões, necessidade de moradia, muitas necessidades materiais, e essas dificuldades começam a surgir cada vez mais. Começam a despertar até uma certa incompreensão para coisas que não aconteciam. Podem começar a desencarnar parentes, começar o desemprego e a espiritualidade, a religiosidade, se não estiver alicerçada nessa fase, é que acontecem também as depressões, as desistências, os descasamentos, né? Até que vem a meia-idade. Meia-idade, aí já começa a sentir os efeitos que o desgaste físico começa a mostrar. Alguns percebem isso, outros acham que não, que ainda são jovenzinhos, né, e teimam contra a realidade das coisas. Mas a própria natureza estabelece essas fases em nossas vidas para que nós despertemos, comecemos a olhar mais as coisas espirituais. Comecemos a despertar para aquilo a que fomos chamados. Kardec despertou para a sua verdadeira missão, a sua maior missão, a codificação da doutrina dos espíritos, foi nessa fase. Aos 50 anos, mas ele tinha toda uma base desde a sua adolescência. Não para a doutrina dos espíritos, mas como pesquisador, como professor, como exercitando o cérebro, tudo aquilo, toda aquela formação anterior foi necessária para que, na hora que precisou, a sua missão de codificador da doutrina espírita, trazer esse consolador, ele estava preparado. E muitos de nós também, as verdadeiras necessidades espirituais acontecem nessa fase. Né? Na fase em que nós temos mais entendimento das mazelas, já passamos por muitas dificuldades, né? Aparece alguma trégua, porque os momentos mais difíceis já passaram. E aí nós temos mais tempo para pensar nos valores espirituais. E o livre-arbítrio de cada um de nós nos impele a procurar esses valores, né? A despertar para a necessidade de uma mudança de curso no nosso caminho. E quando chega a velhice,
com o corpo já desgastado, fragilizado, mas a mente, se foi sábia, acumulou os tesouros que podemos fazer uso nesta fase. Da paciência, do entendimento, não adianta correr muito, né? As conquistas morais e intelectuais que nós fizemos. E aí constata-se também que entendemos a lei do amor universal. E que esse tesouro é o que de melhor conquistamos. É lá na velhice, no aconchego de uma vida mais tranquila, menos corrida, em que essas reflexões, elas são feitas, começando lá já na meia-idade. O que diz o Evangelho sobre a porta estreita? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Jesus, ao dizer essas palavras, ele vinha complementando todos a sua lógica de pensar, de trazer para nós, deixar esse tesouro que é os seus ensinamentos, que são os seus ensinamentos. Porque ele disse para nós que o reino dos céus estava próximo e que nós deveríamos alcançar esse reino, mas que deveríamos levar umas conquistas que não eram as conquistas materiais. Em várias passagens evangélicas, ele pede para aqueles que querem seguir que larguem tudo para trás. Mas não era para se dedicar à miséria, à pobreza, era para ver o quanto estavam presos aos valores materiais. Seus ensinamentos eram nesse sentido. Quantos estavam andando pelo caminho largo que levava à porta larga? E o caminho da renúncia, o caminho mais estreito, ele era mais difícil de ser trilhado. E Jesus mostrava a necessidade desse sacrifício. E a gente entendendo, né, que já vivemos outras vidas, que existem outros mundos habitados, fica mais fácil da gente entender essas coisas, porque reforça a nossa fé. Tudo está ligado. O nosso presente é reflexo do passado que tivemos. E como nós estamos vivendo hoje, nós já aspiramos e identificamos um futuro que já podemos projetá-lo em nossa mente. De decisões acertadas ou de erros que estamos sujeitos a, conforme as avaliações que fazemos de todas aquelas vivências, aqueles relacionamentos em que desempenhamos e travamos nessa presente reencarnação. Mas qual o significado da porta? A porta, ela está no fim do caminho em que estamos trilhando, em que nessa marcha nós aproveitamos todas as oportunidades que são mostradas. Nós temos oportunidade de corrigir erros que já cometemos lá no início do caminho. E se nós acertarmos nesse caminho os erros que cometemos, que identificamos, que não sabemos os erros que cometemos em vidas passadas, mas que as oportunidades de repararmos esses erros, elas são novamente apresentadas a todos nós. No caminho lado a lado com o nosso próximo, que não sabemos quem é, nem se Jesus está ali, esperando que nós estendamos a mão. Então é nessa marcha
em que nós devemos estar atentos e observar as necessidades do nosso próximo. Se alguém está caído, se alguém necessita que estendamos a mão, se alguém necessita de um amparo material, um alimento, se alguém necessita de um encaminhamento que talvez nós possamos ajudar a realizar, mesmo que nós não consigamos atender, mas indicamos alguém que atenda. E esse caminho, então, em que nós vamos nos deparando, às vezes com as dificuldades acentuadas, é que nós temos a oportunidade de alcançar a entrada para a renovação da nossa vida e passarmos por essa porta, a porta estreita. Nas religiões, a porta é a divisão de dois mundos, Uma coisa que nós conhecemos e que ao passarmos por aquela outra porta, nós vamos encontrar uma coisa nova. Vamos sair da luz para as trevas ou das trevas para a luz? Da pobreza encontrarmos o tesouro, a porta reserva uma surpresa. Ela dá acesso então a uma revelação, em que nós só vamos conhecer, na maioria das tradições religiosas, a hora que a gente ultrapassar. Nós sabemos que isso é possível a gente divisar hoje. Os ensinamentos da doutrina espírita nos dão condição da gente divisar já o que estará por trás daquela porta. Basta nós analisarmos as nossas ações. E Cristo deixou mais um ensinamento que Ele é a porta, Ele é o caminho e também vai estar lá, para que a gente possa ter uma caminhada tranquila e divisar essa porta que nos levará ao reino dos céus. Mas essa porta estreita, ela é a nossa salvação? Está dizendo que é a nossa salvação? Então é a mesma coisa, nós vamos viajar para um país, a gente já tem medo de pagar excesso de bagagem, a gente vai levar apenas o necessário. Roupas, poucos calçados, um pouco de dinheiro. Não fazemos como o colega ali. Será que se tiver uma porta estreita ele passa com aquela bagaginha ali? A gente é mais consciente, já leva pouca coisa, para não pagar excesso de bagagem. Agora, se a gente tivesse a consciência de que vamos viajar então para o outro lado da vida, o que nós vamos viajar? Sabemos que para atingirmos o outro lado e queremos atingir o reino dos céus, a porta é estreita. Então, não queremos levar esse tipo de tesouro. Não vamos passar, nem na largura, nem na altura, com uma bagagem dessa. Então, não devemos jamais pensar, dar mais valor às questões materiais. Nós vamos levar aquilo que cabe, que nos permite passar pela porta estreita. E aonde está isso? Nas conquistas espirituais, aquilo que a gente desenvolveu de inteligência, de moral, o bem que fizemos para o nosso próximo, porque não sabemos a quem prejudicamos no passado. Com certeza não estão só no seio da família os desajustes que tivemos. Então, qualquer um que está nos nossos relacionamentos, nós talvez pudemos ter tido algum atrito. E se tratarmos todos bem, se amarmos a todos indistintamente, não corremos o risco de errar novamente. Não sabemos quais as nossas necessidades. Alguns irmãos recorrem à regressão de memória. Eu particularmente acho melhor não. Já sabemos que erramos, Basta a gente fazer uma conta rápida. Se vivemos há 150 anos, 200 anos atrás, olha como é que era essa época. Duelo, não tinha celular, muitas dificuldades,
egoísmos em excesso, ganâncias em excessos, conflitos por terra, enfim, a chance de errar era muito maior. Talvez não tivéssemos nenhum consolador prometido ainda, ou mesmo um pouquinho para cá, mais cedo, né? Mas é a oportunidade da gente observar o que o Evangelho nos diz. Porque vejam bem, toda reencarnação em que estamos envolvidos, nós temos um período na erraticidade em que, depois de resgatados numa zona umbralina, nós somos levados pela bondade divina a um restabelecimento, a uma colônia. Eu prefiro o nosso lar, acho que vocês também, né? Ou alguém tem outra preferência, né? A gente se imagina lá em nosso lar. E aí vem a necessidade de voltarmos na carne. Então vem o planejamento reencarnatório. E nós, depois de muito sofrer, depois de muitas dificuldades no plano espiritual, reconhecemos a beleza dos ensinamentos que a espiritualidade nos fornece, para valorizarmos mais os recursos espirituais, e aí mudamos a nossa sintonia, a nossa intenção, lá no plano espiritual, quando estamos planejando a nossa próxima reencarnação. E aí pedimos, nós queremos caminhar o caminho que leva à porta estreita, porque reconhecemos que só assim nós podemos alcançar de uma maneira mais rápida a nossa evolução espiritual. Olha, e agora consciente que estamos, queremos vir com defeitos, muitas impossibilidades, para que a gente possa se concentrar no trabalho que vai possibilitar nós resgatarmos os nossos débitos. E aí também vamos ganhar alguns pontos, alguns bônus horas para o futuro, para não necessitarmos mais de tanto sofrimento. Reconhecemos tudo isso durante o nosso planejamento. E Emmanuel diz, lá na hora, reconhece a necessidade do sofrimento. O quanto é bom, a exemplo do remédio amargo, que cura a doença. O sofrimento purifica. E aí, escolhemos bastante sacrifício, porque quanto mais sacrifício, mais meritório se faz aquilo a que estamos desempenhando. Porque quanto mais obstáculos, nós vamos ter mais oportunidades de aprender. Serão mais lições. E aí, essas lições, com as dificuldades, elas vão nos enriquecer. E aí a gente vai melhorar. Nosso caminho vai melhorar. Só que quando a gente reencarna, aí a gente fica novamente torcendo pelas facilidades. Caminho largo, onde a maioria transita, que leva à porta larga. E aqueles compromissos que nós pedimos, aqueles obstáculos que nós pedimos, ficam para trás. A gente esquece. É o véu do esquecimento. Não sobra nada, nem um pouquinho da lembrança das nossas necessidades. Nosso irmão Alberto Nogueira está lá no plano espiritual e faz um pedido. Conceda-me a lepra. No departamento de reencarnação, ele pede. Conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria,
a loucura ou a cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza, disposto a tudo. E aí, no departamento de reencarnação, eles respondem à solicitação do nosso irmão Alberto Nogueira. Combinado, você vai ser médium. Você nada daquilo, só médium tá bom, você vai desistir, então vai ser médium. Aí passa um pouco, reencarna, tá aí, tá. Vamos ver como é que tá o nosso irmão que pediu para aquele monte de dificuldades e ganhou o consolo de ser médium para não sofrer tanto. Assistindo televisão na sua casa. Então, todos aqueles pedidos que ele fez, né, foram esquecidos. Ele esqueceu de todas as necessidades de reajuste a que estava proposto a fazer. E a ociosidade preencheu aquilo a que estava destinado. Então, pijama, medo de trabalhar. Eu não acredito na mediunidade, isso é coisa da minha cabeça. Né? A gente vê muitos médiuns. Ou então, eu sei que nessa eu não vou melhorar muito, tenho muita coisa para melhorar, mas por enquanto eu não levo desaforo para casa. Por enquanto eu ainda não consigo perdoar. Gente, olha em que fase da nossa vida nós estamos, cada um numa fase diferente. São coisas pequenas, o perdão, o amor, a humildade. Fácil da gente tentar incorporar nas nossas atitudes. E os exemplos estão aí, a doutrina é maravilhosa por causa disso, os exemplos estão aí, através da psicografia, né, de Chico. A gente tem muitos exemplos de irmãos que falharam. Então, o que caracteriza essa porta larga? Tudo aquilo que nos desvia das coisas sérias, dos princípios mais elevados e que nós sabemos. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, a gente tem a noção de onde a gente está falhando, mas às vezes a gente não admite, pelo livre-arbítrio ou pelas influências espirituais que nós estamos recebendo também, nos desviam desse caminho, desses compromissos assumidos. São eles os vícios materiais, morais, festas de toda ordem, os prazeres, o sexo desenfreado, enganar o próximo, né? Enganar os irmãos para ganhar dinheiro. A gente vê tantas coisas aí que as pessoas conseguem fazer uma economia e compram aquele objeto de desejo, um carro, uma moto, e vendedores inescrupulosos percebem da humildade da pessoa, que é a primeira aquisição, não conhecem e ludibriam, né? Enganam para ter maiores lucros. E a porta estreita? Como é que a gente percebe que estamos no caminho correto que conduz a essa porta estreita? Quando a gente está em paz com a consciência. Quando todas as dificuldades que nos são impostas a gente recebe como uma oportunidade de evolução. Deus sabe o que faz. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja presente nesta ação. E a nossa consciência de reconhecimento à bondade divina, ela faz com que a gente adquira uma tranquilidade, uma esperança, ainda mais alicerçados nessa fé raciocinada da doutrina espírita, nos produz. Nós temos certeza de que dias melhores virão. Não necessariamente no planeta Terra, na carne, mas no plano espiritual. Somos espíritos eternos. E os melhores valores e a verdadeira vida são a vida espiritual e os valores espirituais. Sacrificar a nossa personalidade em busca do bem comum. Quando a gente deixa de privilegiar aquilo que é bom para mim
para aquilo que é bom para a maioria. Quando a gente pensa na coletividade, a gente está no caminho que leva à porta estreita. Quando a gente renuncia prazeres passageiros por uma tarefa mais confiável daquilo que estamos fazendo, está trazendo uma bagagem espiritual. Né? Às vezes tem uma festa e tem uma palestra para a gente ouvir de um orador que vem de longe. Tá? Vamos ver o orador que não temos oportunidade de ver todo dia, depois a gente vai para a festa. Né? Festa vai ter sempre. Estamos no caminho que leva à porta estreita. E entender as dimensões que exigem a mudança de postura nessa nossa caminhada. Como é que nós vamos nos comportar? Né? Será que aquela bagagem que estamos levando, ela vai passar na porta estreita? Então vamos diminuir essa bagagem, deixar as conquistas morais, né, os valores morais, na mente que não ocupam tanto espaço e que a gente consegue passar por essa porta. Quando Jesus interrogou seus 2 discípulos, né, que buscais? Ele estava querendo que pensasse qual que é o nosso ideal, que esforço estamos fazendo para atingir esse ideal. O que nós realmente queremos? O que nós buscamos? Ele tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo também, pedi e obtereis. Às vezes nós já pedimos e já estamos obtendo. Né? Como o nosso irmão que pediu toda aquela lepra, né, cegueira, tudo, e veio ser médio. Ele pediu. Aí quando a gente chega aqui, a gente esquece aquela combinação e às vezes nos revoltamos. Ah, mas eu não ganho na loteria. A vida é tão difícil. Ou então eu fico doente toda hora. A gente não sabe aquilo que pedimos, mas que nós pedimos. Então o que nós buscamos? Nós buscamos o reino dos céus? Nós buscamos seguir os ensinamentos de Jesus? Nós estamos olhando o nosso irmão, estamos cooperando, estamos servindo? Ou a gente ainda tem um vacilo? Não temos muita certeza. Será que vale a pena eu me sacrificar? Como é que está a nossa consciência? Ela está tranquila? Então, de acordo com aquilo que nós buscamos, nós vamos estar ou no caminho que leva à porta estreita, ou no caminho que leva à porta larga. Sempre com o trabalho. Se a gente não sabe de uma determinada coisa, a gente não vamos ser culpados. Né? Por não saber, a gente tem um julgamento um pouco mais brando. Mas quando a nossa consciência adquire lucidez, e a doutrina espírita tem esse conteúdo para nos dar essa lucidez, né, tudo é levado em conta para que a gente assuma as responsabilidades, tanto por aquilo que nós fizemos, como por aquilo que nós deixamos de fazer. Então o irmão X dá algumas sugestões. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Tem tantos alimentos, né? A gente não é para ninguém deixar de comer carne, não é isso que estamos apregoando. Não fazemos apologia, ser vegetariano, não. Mas a maioria das pessoas hoje tem problema de colesterol, de excesso de peso, né? Estamos vivendo uma fase da vida no país em que temos mais acesso à alimentação, né? Então temos que cuidar desse corpo que abriga esse espírito eterno. É nesse sentido da gente dar o tempo necessário que o espírito precisa. E às vezes, pelos excessos na alimentação, nós interrompemos o ciclo da reencarnação. A etapa reencarnatória, ela é terminada antes do tempo programado pela nossa invigilância. Os excitantes largamente ingeridos constituem perigosa obsessão. Evitar não se render à tentação dos narcóticos. Hoje, né, a dependência química é um caso de saúde, é problema de saúde. E quantos malefícios causam ao corpo e ao espírito?
Se tiver dinheiro, não adie as doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Isso na medida daquilo que nós temos. Lembremos do óbolo da viúva. Jesus nos ensinou a nós prestarmos atenção nas necessidades do nosso próximo. Em família, observe cautela com testamentos. Quantos problemas envolve uma casinha pequena, né? A gente vê famílias envolvidas em verdadeiras guerras. E então nas grandes fortunas, então, e isso em vidas passadas, né, as reuniões mediúnicas nos mostram quantos conflitos se arrastam por 200, 300 anos por questões de heranças. Não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Não é para esquecermos as famílias. O irmão X está dizendo para que a gente entenda a família universal. Para que nós entendamos esse amor universal, não ficar restrito só à família, amarmos a todos, entendermos as necessidades de todos e não ficarmos presos aos laços da consanguinidade. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Às vezes a gente é a trave no olho, né? Que a gente não consegue ver os nossos defeitos. Enfim, esforcemos-nos por vencer aquelas más tendências que nós temos condições de identificar. Nós sabemos naquilo em que ainda estamos errados, aquilo que precisamos corrigir. Aprenda a amar, o amor universal. Não tem outra saída. A nossa missão, como disse e reforço, não é espiar as faltas do passado. Por que nós erramos no passado? Porque não sabemos amar. A nossa missão, enquanto espíritos encarnados, é aprender a amar. É a única saída. Somente assim poderemos passar pela porta estreita e criar as condições para a salvação da nossa alma imortal. Né? Nós chegarmos lá no festim de núpcias, né? Estarmos com a roupa nupcial e entrarmos e participarmos do banquete que o Senhor nos ofereceu. Essa festa em que nós queremos ir é a festa no reino dos céus e que essa roupa nupcial são as nossas qualidades morais. É isso que importa, que nós devemos atingir, que nós devemos dar atenção, e aí nós vamos trilhar por esse caminho estreito, nós vamos trilhar por esse caminho cheio de obstáculos, mas cheio de oportunidades de servir, e que levará à passagem pela porta estreita. Mas que nós temos plenas condições de atingir o reino dos céus, por ela e somente por ela, aprendendo a amar desde hoje. Obrigado.